Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade, então, às nossas aulas sobre equações da reta. Nesse vídeo 2, eu vou tratar sobre a equação reduzida da reta, que é uma segunda maneira, o segundo caso de como determinar uma reta. Então, a gente viu lá no vídeo 1 como determinar a equação da reta quando eu tenho dois pontos no gráfico. Então, por esses dois pontos passaria uma reta. A segunda situação que a gente pode ter é quando eu tenho um único ponto e um determinado ângulo, que é a inclinação dada para essa reta em relação ao eixo do x. Nesse caso, gente, a gente vai usar a ideia de coeficiente angular. Então, eu até comentei um pouquinho na aula anterior com vocês sobre o que seria esse coeficiente angular. E aqui eu vou definir ele bem certinho, para vocês terem ciência do que se trata essa medida. Então, o coeficiente angular, ele geralmente é representado pela letra M, e ele é um valor que está associado à inclinação da reta no gráfico, no plano cartesiano. A inclinação da reta está associada a esse ângulo aqui. Então, mas ele não é o ângulo, ele é a tangente do ângulo. Então, o coeficiente angular é a medida para a tangente do ângulo alfa. Basicamente, é isso, tá, gente? E quando a gente está trabalhando com a reta na forma reduzida, esse coeficiente angular ele fica aparente na equação. A gente consegue visualizar ele, identificar ele na equação de maneira bem rápida. E além disso, se eu tiver então a equação, então eu consigo identificar quem é o coeficiente angular. Se eu não tenho a equação, mas eu tenho o valor do coeficiente angular, aí eu consigo determinar qual é a equação da reta. Beleza, digamos que não é dado para informado quem é o ângulo, e eu precise calcular quem é o coeficiente angular da reta. Nessa situação, gente, é possível calcular o coeficiente angular por meio da fórmula da tangente. Para quem não lembra, a tangente ela é uma das medidas da trigonometria. Eu acredito que vocês devem ter visto trigonometria o ano passado. Aqui eu vou colocar uma situação para vocês, para a gente relembrar. Então, assim, existe a forma de estudar trigonometria, que é no triângulo retângulo, que eu acho que a maioria de vocês estão familiarizados, porque é um assunto que a gente trabalha no ensino fundamental e revê no segundo ano do ensino médio. E é um assunto também bastante comum na disciplina de física. Então, eu acredito que vocês devem já ter um pouquinho de noção. Então, assim, eu vou determinar aqui dois pontos, um ponto A e um ponto B, que vai auxiliar a gente a entender essa ideia de coeficiente angular. Tá, esses dois pontos, eles têm coordenadas, então eles têm valores y e x para esses pontos, tá? Então, aqui é só um esboço do gráfico, gente, não vai ficar bem retinho, mas vai dar ideia para vocês entenderem do que se trata, né? Quando a gente está trabalhando a trigonometria no retângulo, a gente está trabalhando com medidas. Quando a gente está trabalhando a trigonometria no ciclo trigonométrico, a gente usa a ideia do triângulo retângulo, mas a gente está trabalhando com funções trigonométricas. Então, essa é a diferença de a gente trabalhar a trigonometria no ciclo trigonométrico e a trigonometria no triângulo retângulo. Aqui a gente vai usar a ideia da trigonometria no triângulo retângulo, tá? Então, beleza. Se eu quero usar a ideia na trigonometria no triângulo retângulo, eu vou precisar de um triângulo retângulo no meu gráfico, aqui nesse desenho. Então, aqui eu determinei o ponto A e B e as coordenadas x para o A, y para o A, x do B e y do B. Para fechar esse triângulo aqui, eu vou prolongar esse comprimento e vou ter aqui um triângulo com ângulo de 90 graus, então um triângulo retângulo, tá? Esse triângulozinho aqui, tá? Beleza. O que acontece? Esse ângulo, a ideia é trabalhar com essa medida desse ângulo, né? Esse ângulo alfa aqui,
ele vai ter a mesma medida aqui. Então, aqui também vai ser um ângulo alfa. Então, o mesmo valor do alfa aqui de baixo é o mesmo ângulo que tá lá em cima, porque essas duas retas aqui são paralelas, então não altera o ângulo. Então, gente, para calcular a tangente, não sei se vocês têm lembrança, mas na fórmula da tangente é calculada por meio dos catetos. É a razão entre os dois catetos. O que é uma razão? É uma divisão. Então, é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Até tem um macetinho que a gente usa para lembrar a fórmula, que é o tem gente que gosta de coca. Então, ó, tem gente que gosta de coca, daí fica fácil de lembrar. Então, é a razão entre o cateto oposto, que é o oposto é o que está de frente para o ângulo, pelo cateto adjacente, que é a medida do valor que faz parte do ângulo, tá? Cateto oposto de frente ao ângulo, cateto adjacente sustenta o ângulo, tá? Então, gente, como que a gente faz para substituir essas medidas do cateto oposto pelo cateto adjacente? Então, a tangente que eu vou manter como tangente mesmo, né? E aqui, no lugar do cateto oposto, eu tenho que pegar, para substituir, essa medida do B até esse pontinho aqui. Então, seria a variação dos valores do Y aqui, ó. YB e YA, seria a diferença entre os dois valores, tá? Então, essa medida a gente pode chamar como sendo variação de Y. E a medida de baixo, de forma semelhante, a gente pode chamar de variação de x. Então, essa notação também é bastante comum na física, ver isso como uma variação. Mas aqui eu acho que é fácil de lembrar, tá? Esse é o símbolo de variação, tá, gente? Um triângulozinho. Então, eu tenho que a tangente ali seria ali a medida desse y aqui, e a medida desses valores de x. Então, como que eu faço para calcular esse pedacinho de reta, né? Então, é só pegar o maior menos o menor. Então, ou o inicial menos o final, quer dizer, menos o inicial. Então, substituindo aqui, seria o YB menos o YA. E embaixo seria o XB menos o XA. Então, beleza. Digamos que num exercício, peço o coeficiente angular, mas não me dá o ângulo, mas sim 2 pontos, eu posso calcular esse coeficiente angular por meio dessa equação. Então, a tangente, como a gente viu, ele é o coeficiente angular, e essa tangente é calculada pela diferença dos valores de y dividido pela diferença dos valores de x. Então, essa é uma segunda maneira de se calcular o coeficiente angular. Então, o coeficiente angular, lembrando, está associado à inclinação da reta. Ele é a medida da tangente do ângulo e pode ser calculado por meio da diferença dos valores de A e B, das coordenadas y de A e B, pelas coordenadas x de A e B. Beleza, professora. Digamos que eu não tenho os 2 pontos. Tenho o valor do ângulo, vou calcular a tangente. Como que calcula? Então, assim, existe uma tabela de ângulos notáveis, que é os ângulos mais comuns que aparecem, que se for tabelado, vocês podem usar a tabela de tangente. Se o ângulo não for um desses que sejam tabelados, aí tem que ser feito por meio da calculadora, tá? Então, não tem como fugir. Ou o problema vai informar quem é o valor da tangente, tipo, use tangente de tal como sendo tanto. Ou ele vai ser um ângulo notável, ou então vocês vão ter que usar o recurso da calculadora para poder calcular, tá? Então, a tangente de 0 é 0, a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 vale 1, a de 60 é raiz de 3, e a de 90 graus não existe tangente de 90 graus, tá? Então, essas são as informações que a gente tem para os ângulos notáveis. Qualquer ângulo fora disso tem que ser usado o valor calculado por meio da calculadora, certo? Então, a princípio é isso, a ideia de coeficiente angular.
E usando essa fórmula aqui do coeficiente angular, a gente pode determinar uma fórmula também para determinar a equação da reta, para calcular a equação da reta, certo? Então, a gente vai fazer isso agora, tá, povo? Aqui eu tenho um gráfico, onde eu tenho uma inclinação e eu tenho um ponto que eu vou chamar de ponto A. Lembrem-se que se eu tiver 2 pontos na reta, eu coloco no determinante, calculo lá a determinante e encontro a equação da reta. Nessa situação que eu tenho o ângulo e eu tenho apenas um ponto informado, aí eu preciso usar o outro recurso para poder calcular a equação da reta. Então, beleza. Como que a gente vai fazer? Então, a gente cria um ponto auxiliar aqui. A gente vai usar a ideia do coeficiente angular. Então, a gente vai usar a fórmula do coeficiente angular. Que é o coeficiente do angular. Eu vou colocar desse jeito mais abreviado. Variação do y pela variação do x. E eu vou usar um ponto auxiliar. Então, eu vou colocar um ponto P aqui. Esse ponto P tem coordenadas coordenadas quaisquer, genérica. Então, lembra que lá quando a gente estava determinando a equação de reta no vídeo 1 lá, por meio do determinante, eu tinha 2 pontos conhecidos e um terceiro ponto que eu não conhecia as coordenadas. Aqui, então, eu vou precisar desse mesmo ponto auxiliar para poder determinar a equação da reta, porque eu preciso das variáveis x e y na equação. Então, seria um ponto x e y desconhecido para poder formar a equação. Então, aqui eu vou colocar como sendo x, como sendo y. Como eu quero determinar a equação da reta, eu vou precisar também, para essa equação, um valor x e um valor y genérico, que eu não sei quem é e que vai fazer parte dessa equação da reta, tá? Toda vez que a gente calcular a equação da reta por meio dessa fórmula, a gente vai chegar na equação reduzida da reta, tá? Que é uma outra maneira de apresentar. Como eu acho que eu até comentei no final do vídeo passado, né? Que é quando o y está isolado no primeiro membro. Beleza, então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir essas informações. A gente tem um ângulo. A gente sabe que calcular o coeficiente angular, esse m, seria a tangente do ângulo. Então, ele vai ser um valor m que é associado à tangente do ângulo, tá? Beleza. A variação do x vai ser quem? Vai ser o x final, que eu chamei aqui de x mesmo, ou x não, o y, né? Minha professora se confundiu aqui. Seria o y final, que é esse primeiro. Opa, não é esse. É esse. Menos o y inicial, que é o y0, ya. Então, seria a diferença do maior para o menor. Aqui é a mesma coisa, diferença do maior para o menor. X menos xa. Então, aqui é y e ali é x, né? Feito isso, o que dá para a gente fazer nessa equação? A gente pode, como eu tenho uma fração aqui, eu vou colocar aqui embaixo o 1, que não vai alterar, e aí eu tenho uma comparação entre duas frações. Então, esse 1 aqui, m dividido por 1, não altera, continua sendo m. Por que eu faço isso? Porque daí eu posso usar a comparação de duas frações, que é resolvida multiplicando cruzado. Então, eu vou pegar esse 1 e vou multiplicar por todos esses carinhas aqui. 1 vezes qualquer coisa é o qualquer coisa, ele não altera. Então, vai ficar y menos y0. M vezes todos esses carinhas vai ficar m, abre parênteses, x menos xa. Aí, para ficar a equação na forma reduzida, o y tem que ficar sozinho no primeiro membro. Então, eu vou pegar esse m, repetir lá o x menos xa, e esse menos y0 vai vir para cá mais y0 não, ya. Vai vir para cá mais ya. E
aqui fica determinado uma maneira de encontrar a equação da reta. Esse aqui é a fórmula para encontrar a equação da reta, tá, gente? Na forma reduzida por meio do coeficiente angular. Assim fica meio vago, porque é tudo letra, né? Mas a gente vai fazer um exemplo, já fica um pouco mais claro para vocês. Então, assim, o que é importante vocês lembrarem? Essa formulazinha aqui do coeficiente angular, que talvez precise utilizar. A ideia de que o coeficiente angular também pode ser calculado por meio da tangente do ângulo. E essa equação que, se vocês não lembrarem, não tem tanto problema, porque ela sai dessa. Então, vocês lembrando essa, já é suficiente, tá? Então, a gente vai usar essa ideia dessa equação aqui para resolver um problema, com valores numéricos para vocês entenderem, tá bom? Então, só voltando aqui complementar uma coisinha, sempre que vocês tiverem numa equação reduzida, vocês vão usar essa fórmula aqui, mas aí aqui eu deixei indicado, mas aí vocês vão resolver essa multiplicação quando ter valores numéricos. Então, aqui eu só deixei indicado para ficar mais fácil de visualizar. Mas, assim, quando aparecer em valores numéricos mesmo, essa conta deve ser feita, tá? Então, beleza. Aqui eu tenho um exemplo de uma reta que tem um ângulo de 60 graus e passa pelo ponto raiz de 3 para x e 4 para y, tá? Beleza. Qual é a equação dessa reta? Como seria a equação dessa reta? Dava pra gente calcular de uma outra maneira. Se vocês forem ver aqui, ó, esse pontinho aqui tá bem em cima do 1. Então, esse ponto B tem coordenadas 0 para x e 1 para y. Como eu tenho outro ponto aqui, eu poderia calcular por meio do determinante. Mas, como tem um ângulo ali de 60 graus, então, a gente vai usar a ideia anterior e usar a tangente do ângulo. Então, beleza, ó, o coeficiente angular é a tangente de 60 graus. 60 graus é um ângulo notável e a gente viu lá na tabela anterior que a tangente de 60 vale raiz de 3. Beleza? Beleza, agora a gente vai fazer a reta. Então, vou usando a fórmula, né? Y é igual a mx menos xa mais ya. Então, eu vou substituir as informações que eu tenho do problema. O y é um valor genérico, o m a gente viu que vale raiz de 3, o x do a é raiz de 3 também, e o y do a vale 4. Aí, eu tenho esse parênteses aqui e eu tenho uma multiplicação. Quando aparece nada desse sinal é porque ele está multiplicando. Então, eu vou usar a propriedade distributiva e distribuir esse raiz de 3 para cada carinha que está dentro do parênteses. Então, vai ficar y raiz de 3x. Raiz de 3 vezes raiz de 3 fica raiz de 3 ao quadrado, que é a mesma coisa que 3. Mais 4. Y é igual a raiz de 3x. 4. Tô devendo 3, paguei, fiquei com 1. E aí, eu encontro a equação da reta representada ali no gráfico ao lado. Então, essa é a minha equação da reta. O que vocês podem notar? Toda vez que eu tiver uma reta no formato reduzido, ela vai ter essa carinha aqui, ó. Vai ser um AX mais um B. Esse A aqui, ele é o coeficiente angular. O número que multiplica o x, quando o y está isolado, ele é o coeficiente angular. Esse b aqui, a gente chama de coeficiente linear. Coeficiente linear da reta. E ele também dá uma informação do problema. Então, aqui seria, ó, nosso coeficiente angular é raiz de 3, é o número que apareceu no final da equação multiplicando o x. E esse valor coeficiente linear, que é esse valorzinho aqui da reta, o termo independente da reta, ele é o valor
por onde a reta corta o eixo do y. Então, o eixo y tá aqui, corta lá no valor 1. Então, sempre vai dar certo, tá, gente? Isso é uma regra, na verdade. O valor do termo independente é o coeficiente angular e representa o valor onde o eixo y ele é interceptado pela reta, certo? Então, a princípio, seria isso, gente. Então, aqui seria uma reta no formato reduzido. Se eu quiser deixar essa reta no formato, na equação geral, o que a gente faz? Só puxa todo mundo para o primeiro membro. E eu tenho ela no formato de equação geral, tá? Y isolado, equação reduzida. Todo mundo no primeiro membro, é a equação geral da reta, beleza? Se eu pegasse, professor, e não fizesse a equação da reta por meio dessa fórmula, mas usasse essa ideia aqui do ponto A e do ponto B e colocasse no determinante, vocês iam chegar no mesmo resultado, tá bom? Então, a princípio é isso, gente. Eu vou colocar mais um exemplo só para reforçar um pouquinho a ideia. E aí, a gente já encerra, tá? Então, ó, esse exemplo aqui eu tenho um ponto A, que tem coordenada 2 e 3, um ângulo de 45 graus, e para eu calcular a equação da reta, primeiro a gente calcula a tangente do 45 graus, tangente de 45 graus vale 1, e aí a gente substitui na equação lá da reta, que é mx menos xa mais ya. Então, substituindo os valores que a gente tem, o m vale 1, o x do A vale 2, o y do A vale 3. Então, y é igual a x menos 2 mais 3, y é igual a x mais 1. O que vocês observam? O coeficiente angular é 1, não aparece, mas ele é 1. Quando não aparece nada é porque é o valor do elemento neutro da multiplicação, então é o valor 1. E o carinha que tá sozinho, que é o termo independente, é 1 também, e é justamente onde passa o gráfico da reta no eixo do y. Então, bate certinho lá o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, nos exercícios que vocês forem resolver, gente, vai ter alguns que vai pedir para indicar. Qual é o coeficiente angular? Dada a reta tal, qual é o coeficiente angular? Então, só olhar. Multiplicou o x, coeficiente angular. Carinha sozinho, coeficiente linear. Lembrando que o y tem que estar completamente isolado no primeiro membro para fazer essas identificações. Beleza? Então, a princípio é isso, esse vídeo 2, essa aula 2. E a gente vai voltar num vídeo 3 para poder ver as questões das posições que mais de uma reta pode ter no gráfico, né? Então, dado duas retas, quais as posições relativas entre elas, beleza? Aí a gente conversa no próximo vídeo. Obrigado pela atenção e espero vocês na próxima aula.